Fala galera, eu sou Homero, professor de língua portuguesa. Pessoal, hoje, para começar esse vídeo, eu quero dizer que eu estou com a camisa personalizada. Veja, ó, olha aqui, camisa nova aqui do canal. Então, eu espero que vocês gostem também. Bom, falando sobre a aula, hoje falaremos sobre a colocação pronominal, ok? Nós podemos colocar este pronome antes do verbo, que nós chamamos de próclise, no meio do verbo, que nós chamamos de mesóclise, e após o verbo, que nós chamamos de ênclise. Vamos ver juntos? Colocação pronominal. A colocação pronominal se refere à colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos. Então, quando nós escrevemos, quando nós direcionamos os pronomes oblíquos, nós temos que saber a posição correta deles. Quais são estes pronomes oblíquos átonos? São o a, o os, o as, o lhe, o lhes, me, te, se, nos, vos. Então, para você falar bem rápido, o a, os as, lhe, lhes, me, te, se, nos, vos. Ok? Mais fácil para você gravar. Podendo ocupar 3 posições diferentes com relação ao verbo, como eu já falei. Então, 3 posições diferentes. Pode estar após o verbo, que eu chamo de ênclise, ênclise após o verbo. O pronome oblíquo pode estar após o verbo, que nós chamamos de próclise, e pode estar no meio do verbo, que nós chamamos de mesóclise. Quando for mesóclise, um detalhe já, pessoal, sempre o verbo estará no futuro. Futuro do presente ou futuro do pretérito. Continuemos? Ênclise, ou seja, ênclise quer dizer que vem depois do verbo. Então, acontece geralmente nos casos seguintes. Então, quando que nós devemos usar ênclise? Em que situações? Vamos ver aqui. Com o verbo iniciando a frase. No dia a dia, até na linguagem oral, nós geralmente falamos o pronome e depois o verbo. Porém, pessoal, quando eu escrever na linguagem culta, quando se começa uma frase, uma oração, primeiro eu tenho que falar o verbo. Você nunca diga, você nunca vai escrever, por exemplo, me empreste um lápis. Você vai escrever, empreste-me um lápis. Você nunca vai escrever, me faça um favor. Você vai escrever, faça-me um favor. Vejam aqui. Então, olha, com o verbo iniciando a frase. Então, por exemplo, aqui, ó, nesta oração aqui, comenta-se que você está aprendendo a matéria. Para você aí, houve um comentário. Comenta-se que você está aprendendo a matéria. Por que é comenta-se? Por que jamais eu poderia escrever se comenta? Porque é o início de uma oração, começa por verbo, então o pronome tem que vir após o verbo. Continuemos. Com o verbo no imperativo afirmativo. O que é o imperativo? Um pedido, um mandado, uma ordem. Eu digo, faça-me um favor, empreste-me um lápis. Quando for imperativo, o que vai acontecer? E nesse caso aqui, até porque ainda eu tenho uma vírgula. Professor, explique-me mais da aula. Por que não pode ser, professor, me explique? Porque aqui eu tenho o verbo no imperativo. Explique-me. Eu estou pedindo. Ó. Então, aqui eu nunca posso, eu até digo, professor, me explique mais da matéria. Porém, na hora de eu escrever, eu tenho que escrever, professor, explique-me. Ok?
com o verbo no gerúndio. O que é gerúndio? Uma ação que inicia-se e há continuidade. Vejam aqui, ó. Participou da aula tornando-a animada. Quer dizer, tornando-a. Começou e deu continuidade. Por que não pode ser participou da aula a tornando animada? Por quê? Com o verbo no gerúndio e não há nenhuma palavra atrativa para eu pôr antes do verbo. Então eu tenho gerúndio aqui, não tenho? Tornando, falando, jogando, escrevendo. Gerúndio, ó. O verbo a o início e a continuidade. Então, por isso que aqui participou da aula tornando-a e não a tornando. Observação. Nos casos em que o gerúndio é precedido pela preposição em, agora, pessoal, veja que agora vai ser diferente. Aqui eu tinha gerúndio e não tinha preposição em antes. Agora muda. Por quê? Porque agora eu tenho aqui, ó, nos casos em que o gerúndio é precedido pela preposição em. Então, o que vai acontecer agora? Ocorrerá a próclise. O que é próclise? Agora, o pronome virá antes do verbo. Por que nesse caso? Porque eu tenho a preposição em, ó. Então, quando eu tiver a preposição em, ficará assim, em se tratando de passeio, prefiro lugares animados. E você? Você também prefere lugares animados? Agora, analisando aqui, por que é em se tratando? Por que não pode ser em tratando-se? Porque agora eu tenho a preposição em. Quando eu tiver a preposição em, ela vai atrair o pronome oblíquo. Ok? Pessoal, muito obrigado por você estar aqui. Eu já lhe peço, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no meu canal, dê likes, porque quando você dá like, o YouTube entende que você está gostando. Comente, os comentários também serão muito bem-vindos. Se tiver alguma dúvida, mande aqui para mim. Muito obrigado e no próximo vídeo continuaremos com colocação pronominal.